Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve, meu povinho! E aí, meu povo, galera? Só no ex-careca online, não é, José? Pô, aí, já tô quase um ex-careca, hein? Fala a verdade. Aí, Gramado, já tá como? Que isso, aqui atrás ainda tá faltando, porque aqui é a área do goleiro, tá ligado? A área do goleiro, que é a área que a galera fica, tá ligado? Pisa mais, sacou? Aí acaba gastando um pouquinho mais. Ai, meu Deus do céu, ó, olha lá, a área do goleiro, Ainda tá meio, né? Faz isso, acabei de lembrar que eu não tomei o remédio, tem que tomar o remédio. É, o remédio do crescimento capilar, não é? O negócio que o cabelo mesmo, cresce cabelo de cima, né? Mas cresce, ó, a barba, cresce cabelo no braço. Vou ficar quase um Otto. Cara, um Otto tem cabelo, já perceberam? Cara, o Otto quando toma banho, ele não se enxuga, ele torce. O moleque é cabeludo, tá ligado? Caraca, mano. Faz um kiwi, não faz um kiwizinho? Kiwizinho, Otto? Ah, eu viajei com ele agora nesse feriado. Eu tava lembrando dessa história dele. Vocês querem fofoca, né? Não vou contar fofoca, não. Vambora, gente. Boa tarde a todos e a todas. Cá estamos nós e hoje a gente começa a falar sobre reações orgânicas. Pois é, meu povo. Hoje a gente dá início à nossa primeira aula de reações orgânicas, aula essa que vai seguir junto com a gente no próximo mês inteiro, então a gente vai ter bastante coisa para conversar sobre reações orgânicas. E se vocês já deram uma olhadinha, vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, né? Vocês vão perceber, se vocês já deram uma olhadinha na estatística do Enem, que o tema reações orgânicas é um tema extremamente frequente, muito comum de aparecer para vocês nas questões, e vocês precisam conhecer muito bem como tudo vai se processar. Tudo bem? Bom, vocês já me conhecem, não sou muito cara da apresentação, vem comigo, porque eu quero partir para o quadro para a gente poder começar a conversar sobre reações de adição. Meus amores, a gente tem algumas reações de adição para poder dialogar aqui. A gente tem reações de adição que acontecem em alcenos, reação de adição que acontecem em alcinos, em alcadienos, em hidrocarbonetos aromáticos. A gente tem reação de adição que acontece em aromáticos, reação de adição que acontece em compostos carbonilados. Enfim, tem várias reações de adição, mas todas elas seguem a mesma ideia central que eu quero passar para vocês aqui. É claro que é impossível a gente falar de todas as reações que existem no mundo, porque são muitas e quase que infinitas reações possíveis. Mas eu consigo trazer para vocês a noção de como é que vocês vão montar os produtos das reações. Tudo bem? Bom, para começar, já que o nosso tema de hoje é falar sobre reações de adição, o nosso objetivo aqui é tentar trazer para vocês a forma com que a gente tem de adicionar compostos ao meu composto orgânico em questão. Se o nome é reação de adição, eu vou pegar alguma coisa e eu vou adicionar a esse composto orgânico. Esse é o nosso objetivo. Para que isso aconteça, a gente precisa ter dentro desse composto orgânico uma ligação mais fraca. Ou uma ligação que foi enfraquecida por algum motivo.
Tudo bem? Então o nosso objetivo aqui dentro é tentar encontrar dentro desse composto uma ligação que é mais fraca, porque se a ligação ela é mais fraca, ela pode ser rompida e assim a reação de adição ela pode acontecer. Uma das ligações que vocês precisam conhecer, que é uma ligação mais fraca, é a ligação π. Então vocês vão notar que quando a gente pegar um composto orgânico e nele existir ligação π, a gente tem que entender que essa ligação π ela vai ser a ligação que é rompida, uma vez que a ligação π é uma ligação mais fraca do que a ligação sigma. Isso, como acontece em duplas e em triplas, se a gente por acaso tiver um composto orgânico que tiver dupla ou tripla, aquela região tem que chamar a sua atenção, porque ali é um foco para que as reações aconteçam. Tudo bem, vamos tentar entender melhor isso dentro das nossas cadeias abertas e depois eu mostro para vocês como é que isso funciona em cadeias fechadas. Bom, peguei aqui de modo genérico, tá? Um composto com uma ligação dupla, poderia ser uma tripla também, sem nenhum problema, e um composto que vai ser adicionado a esse cara que está aqui, a essa ligação dupla. Na ligação dupla, uma ligação é sigma e a outra ligação é π. Tudo bem? Uma é sigma e a outra é π. Como a ligação π ela é uma ligação mais fraca, vai ser ela que vai ser rompida aqui dentro. Então, vamos supor que a ligação π seja a nossa ligação de cima. O objetivo aqui é romper essa ligação. Beleza. Quando esse rompimento acontecer, a gente pode concluir que se eu reescrever esse x2, que é uma espécie genérica, dessa forma, ó, vou botar x ligado a x, o que vai acontecer? Eu vou quebrar essa ligação entre o x, vou mandar um x para cá e vou mandar um x para cá. Para você entender melhor como é que isso funciona, olha aqui e preste atenção em mim. Se você tem uma ligação dupla e você quebra a ligação π, o que acontece? Quando eu quebro a ligação π, a ligação passa a ser uma ligação simples, caso anteriormente seja uma dupla, e a gente vai ligar esse x um em cada carbono. Então repara, era dupla, quando a gente quebra, fica um preso em cada carbono. Sendo assim, o nosso produto genérico aqui nesse caso vai ser o carbono com uma ligação simples ligado a outro carbono. E aí o que vai acontecer é que vem um x para cá, vem um x para cá, e aquele composto que era insaturado, agora ele vira saturado. Tudo bem? Show? Então é exatamente isso que está acontecendo ali dentro da nossa reação de adição. Eu estou adicionando alguma coisa àquela ligação π, eu estou adicionando alguma coisa àquele composto orgânico. Tudo bem? Agora que a gente já tem noção da ideia dessa reação, a gente pode começar a trabalhar com as diferentes situações de reações químicas que venham aparecer para vocês. Vou começar falando com vocês sobre a hidrogenação catalítica. Já estou a falar em gordura hidrogenada? A gordura é hidrogenada quando ela passa por uma hidrogenação. E a hidrogenação consiste em acrescentar no composto orgânico o H2, que é o nosso gás hidrogênio. Tudo bem? E como é que funciona essa reação? Não é difícil, gente. Não é difícil. Sabe por quê? Porque a gente quebra a ligação π, e aí, ó, um dos hidrogênios vem para cá e o outro hidrogênio vai para lá. Será que você é capaz de montar o produto dessa reação? Se um desses hidrogênios veio para cá, não era CH2, agora vira CH3. CH3. Posso escrever H3C sem nenhum problema. A ligação que era dupla, agora passa a ser uma ligação simples. Do outro lado, aqui tinha faltado o número 2, né, povo? Aqui que era um CH2, recebe um dos hidrogênios e vira CH3. Tudo bem? Então assim a gente sai do eteno e vai para o etano. A gente sai de um composto insaturado e vai para um composto saturado. Então a gordura saturada ela pode ser produzida por hidrogenação. Então a gordura hidrogenada ela vai ser uma gordura saturada. Beleza? Só para a gente poder criar uma contextualização aqui. Alan, mas e se eu tiver uma ligação tripla? Eu lembro que você me contou que na ligação tripla, uma das ligações era sigma e as outras duas ligações eram π. Se eu tenho duas ligações π, como é que eu sei, Alan, se eu vou quebrar uma das duas ligações π ou as duas ligações π? Tudo vai depender, galera, do número de mol que você utilizar. Se por acaso você estiver usando somente 1 mol de gás hidrogênio, somente uma daquelas ligações vai ser quebrada. Vou mandar um cara para cá e vou mandar um cara para cá. O que vai acontecer? Esse CH, quando receber um dos hidrogênios, vai virar CH2. A ligação que era tripla vira uma ligação dupla.
E aqui, que era CH, recebe mais um hidrogênio e vira CH2. Tá aqui. Se por acaso a gente colocar 2 mol de hidrogênio, aí eu posso quebrar as duas ligações π. Se eu quebrar as duas ligações π, então eu vou colocar um H2 em uma das ligações π e eu vou colocar o outro H2 na outra ligação π. Com isso, a gente vai ter aqui, ó, esse carbono que era um CH, recebe 2 hidrogênios, vira CH3. A ligação que era tripla vira uma ligação simples e do outro lado vira também CH3. Tudo bem? Então, o que está acontecendo? Aqui eu tenho uma monohidrogenação, aqui eu tenho uma dihidrogenação. Aqui eu tenho uma hidrogenação parcial, aqui eu tenho uma hidrogenação total. Fica atento, gente, com esses nomes, né, com essas nomenclaturas, que é importante para vocês. Perfeito? Alguém tinha perguntado o que está escrito em cima da seta. Não é uma hidrogenação catalítica? Então eu preciso de catalisador. O catalisador que a gente usa aqui, normalmente é o níquel metálico. Pode ser a platina? Pode ser também. Esse P e esse T aqui embaixo são pressão e temperatura. A gente geralmente faz essas reações a pressões e temperaturas muito altas para que a reação de fato aconteça. Tudo bem, meu povo? Beleza? Então, é o níquel, pode ser a platina, enfim que seja, tem que ser um catalisador presente ali dentro e geralmente aqui é um catalisador metálico. Beleza? Bom, olha aqui a próxima reação agora representando em fórmula em bastão. Bom, o que acontece é que eu quebro a ligação π, vou mandar um hidrogênio para um dos carbonos, o outro hidrogênio para o outro carbono, e com isso a gente vai gerar como produto, aquela ligação dupla vai desaparecer, e na fórmula em bastão a gente não precisa escrever os hidrogênios, acabou, é isso que acontece. Saio de um alceno e fui para um alcano. Tudo bem, gente? Acredito fielmente que vocês tenham compreendido o que está acontecendo ali dentro. Tudo bem, gente? Beleza? Bem tranquilo, bem fácil. Agora, e se eu substituir o hidrogênio por um halogênio, por exemplo, adição de Cl2, adição de Br2, que são os nossos halogênios, né, os principais, claro que também tem flúor, também tem iodo, que poderiam ser utilizados aqui. Geralmente aparece cloro e bromo porque a reatividade deles é intermediária, então eles nem são reativos de mais, nem reativos de menos, então super funciona aqui. O que vai acontecer? Vamos lá. Olha só o que vai ocorrer aqui dentro. A gente vai pegar esse nosso reagente, vou quebrar a ligação π e vou mandar um cloro para cá e o outro cloro para lá. Gente, é a mesma coisa do que aconteceu antes. É a mesma coisa, só que agora ao invés de hidrogênio, agora é um halogênio. Então vou ter um CH3 aqui do lado esquerdo, que a gente não vai mexer. CH3. Agora vamos lá. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui a gente vai ter um carbono que vai receber um cloro. Então esse carbono, ele recebe um cloro. Tá aqui, ó. Ele recebeu um dos cloros. A ligação que era tripla virou ligação dupla. Aqui do lado era um CH. E ele também recebeu um cloro, apareceu um cloro aqui em cima. Olha lá o nosso produto. É isso que está ocorrendo. Claro, eu fiz só uma das quebras porque eu estou partindo do pressuposto que a gente usa somente 1 mol de Cl2. Se eu tivesse 2 mol de Cl2, a gente quebraria também essa outra ligação π e apareceriam 2 cloros para baixo. Tudo bem? Então não é nada muito sofisticado, gente. Pode confiar no tio. Beleza? Bom, segue a vida comigo. E se eu fizer uma reação de bromação desse cara daqui? Bom, o que vai acontecer é que eu vou quebrar a ligação π, quebro a ligação π, o bromo ele vem para cá, o outro bromo ele vem para cá, e o produto dessa reação vai ser, ó, o meu composto orgânico, ele vai ter esse formato, vai entrar um bromo nesse carbono do meio, vai entrar um bromo nesse carbono do meio, vai entrar o outro bromo no outro carbono, e aí, esse daqui vai ser o nosso produto gerado. Beleza? O produto da bromação. Tudo bem, gente? Beleza? Ó, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe, sobretudo para a galera que vai fazer prova específica. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui que eu acho que vale a pena, tá? Pelo menos nesse contexto. Quando você faz uma reação de halogenação em um alcadieno conjugado. Alan, o que é isso? Alcadieno conjugado. Alcadieno conjugado é quando eu tenho ligações duplas que são intercaladas com ligações simples. Então eu tenho dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Se por acaso você fizer uma halogenação aqui,
olha o que vai acontecer. O produto principal dessa halogenação consiste no seguinte. Se eu colocar 1 mol do cloro, o produto que vai ser gerado, presta atenção aqui no que vai rolar. Entra um cloro aqui, entra o outro cloro aqui. Isso só vai acontecer se for um alcadieno conjugado. E aí, eu vou quebrar uma dessas ligações e a outra ligação muda de posição e a gente forma uma ressonância. Quando a gente tem um alcadieno conjugado, essa reação ela é um pouquinho mais sofisticada porque ocorre ressonância. Uma das ligações sai da ponta e vai para o meio. Isso quando a gente tem numa reação orgânica. Quando a gente tem numa reação orgânica a possibilidade de gerar uma ressonância, que foi o que aconteceu, a gente sempre prioriza essa rota, uma vez que a ressonância é uma forma de estabilizar o composto. É claro, acho bem improvável disso aqui aparecer numa prova não específica. Acho que pode aparecer numa prova do Enem, por exemplo? Pode, mas na minha concepção, se por acaso aparecer, ele vai contar alguma coisa para vocês no texto, beleza? Show de bola? Foi? Então é assim que funciona, perfeito? Você acha legal copiar todos os meus quadros? Com certeza. Então, por isso que a gente dá sempre um tempinho, ô Camilinha, de vocês tirarem um print, tá? Para vocês irem guardando esses quadros, depois copia sozinho. Eu acho importante copiar, cara. Eu acho que a cópia é uma das formas que você tem de gerar aprendizado, gerar lembrança, memória. Até porque a gente está no mês 5, né? A prova do Enem no mês 11, né? Então tem 6 meses até a prova do Enem. Então pode ser que vocês esqueçam alguma coisa, então o caderno serve de consulta depois, beleza? Tira um print desse quadro, tira um printzão desse quadro, beleza? É assim que funciona, meus amores. Então a ideia é sempre essa, ó. Tem uma ligação π, quebra a ligação π e adiciona uma coisa em cada um dos carbonos. Posso adicionar hidrogênio, posso adicionar o halogênio, enfim, que seja. Show de bola? Beleza? Tira um printzão. Maravilha. Agora continua comigo, meus amores. Vamos continuar aqui para a gente seguir a nossa linha de raciocínio. Agora, eu quero conversar com vocês na nossa letra C, para a gente poder tratar aqui sobre reação de hidrohalogenação. Vamos lá. Letra C. Vamos fazer agora reação de hidrohalogenação. O que é isso, Alan? Bom, hidro vem de hidrogênio, e halogenação vem de halogênio. Halogenação. Qual é a ideia da hidrohalogenação? A ideia é muito semelhante ao que a gente acabou de falar. Por exemplo, se eu chegar para vocês e pegar esse alceno que está aqui, composto com uma dupla, CH2, e eu vou colocar esse camarada em contato com o HBr, tá? O que acontece quando a gente coloca HBr em contato com ele? É uma reação de adição. Tá, e aí, o que acontece nessa reação de adição? Eu quebro a ligação π, vou mandar o hidrogênio para um dos carbonos e o bromo para o outro carbono. Tá, e aí? Vamos nessa. Aqui a gente vai ter CH2, prendeu nele um bromo, a ligação que era dupla vira uma ligação simples, o CH2, quando ele recebe esse hidrogênio, vira um CH3. É isso. Alan, beleza, entendi, show de bola, tranquilo, entra o bromo em um carbono, entra o hidrogênio no outro. Show. Mas você não poderia fazer uma adição ao contrário? Colocar o hidrogênio aqui e o bromo aqui? Sim. Nesse caso, vai dar no mesmo. Se você colocar o bromo de um lado e o hidrogênio do outro, ou inverter isso, vai dar no mesmo. Mas, Alan, sempre dá no mesmo? Não. Não é sempre que dá no mesmo. O que vai acontecer aqui dentro? Para que vocês entendam bem como isso funciona, existe uma regra que eu acho importante colocar para vocês, que é a famosa regra de Markov-Nikov. Essa regra, a regra de Markov-Nikov, ela diz o seguinte pra gente. Presta atenção aqui, porque essa é uma regra que vocês vão precisar. Vem comigo. Ela fala o seguinte. O hidrogênio
entra preferencialmente no carbono mais hidrogenado. No carbono mais hidrogenado. Tá, Alan, e aí? Vamos lá, vamos com calma, vamos devagarzinho aqui para a gente poder entender como é que funciona isso. O hidrogênio entra preferencialmente no carbono mais hidrogenado. Quando eu falo preferencialmente, quer dizer que ele pode não entrar no mais hidrogenado, mas o produto principal entra no carbono mais hidrogenado. Tá, vamos lá. Vamos entender isso melhor para ficar mais fácil de vocês compreenderem a parada. Vamos supor que eu coloque para vocês, como reagente, isso daqui. CH, botar uma ligação dupla aqui, CH2. E eu vou colocar esse camarada para reagir com HCl. Qual vai ser o produto principal? Bom, vamos lá. O que acontece aqui dentro é que esse hidrogênio e esse cloro vão entrar aqui na posição da dupla. Só que nota o seguinte, entre o CH e o CH2 tem mais hidrogênio. Se o CH2 ele tem mais hidrogênio, o hidrogênio ele entra preferencialmente no carbono mais hidrogenado, enquanto que o cloro ele vai acabar entrando no outro. Eu poderia colocar ao contrário? Poderia, como sendo um produto possível, mas ele é minoritário. E geralmente as questões não pedem o minoritário, pedem o majoritário. E o majoritário segue e respeita a nossa regra chamada de regra de Markovnikov. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui dentro é que o produto principal vai ser esse cara daqui, ó, CH3. Aqui a gente não mexeu. CH que recebeu um cloro. CH e esse cara recebeu um cloro. A ligação que era dupla vira uma ligação simples. E o CH2, quando recebe um hidrogênio, vira o CH3. Nesse caso, se você colocasse ao contrário, geraria um produto diferente. Aqui o cloro está no carbono 2. Se eu colocasse o cloro aqui, ele ficaria no carbono 1. É um produto possível? É, mas ele é minoritário. Tudo bem? Por exemplo, se eu chegar para vocês e colocar isso daqui, ó. Ó, se eu chegar para vocês e colocar isso daqui, mais HBr. Vamos lá. Qual vai ser o produto gerado? O produto principal gerado. Bom, o que está acontecendo? Repara aqui no seguinte, no carbono da dupla, esse daqui é um CH, esse daqui é só C, não tem hidrogênio. O carbono mais hidrogenado da dupla é o CH, em comparação ao C, evidentemente. Então, o hidrogênio, preferencialmente, entra no carbono mais hidrogenado. Então, o bromo acaba entrando no outro carbono. Beleza? Então, o produto dessa reação, o produto principal dessa reação, vai ter que ser isso aqui, ó. Aqui entrou o hidrogênio, na fórmula embaixo então a gente não precisa colocar. E aqui, nesse carbono, entrou o bromo. Beleza? Tá? Essa é uma regra, talvez no dia de hoje, a regra mais importante para vocês. Beleza? Essa vai ser a regra mais importante, que é a regra de Markovnikov. Tudo bem, meu povo? Beleza? Ressonância na hidrogenação pode ter também na hidrogenação, tá, ô Manu? Pode sim. Beleza? Show? Tranquilo? Vou apagar aqui do lado direito, ó. Vamos nessa. Let it go, let it go. Vamos nessa, vamos que vamos. Olha só, vamos seguir nossa vida aqui para a gente poder dar sequência às nossas reações orgânicas de adição. Vem comigo, meu povo. Olha só. Vem comigo, vem comigo. Olha só. Bom, eu falei para vocês sobre a regra de Markovnikov, tá? Que é a regra que a gente mais vai tratar dentro das reações de adição. Só que existiu um personagem que conseguiu, depois de muito custo, fazer uma regra contrária à regra de Markovnikov. E surgiu pra gente uma regra que é a regra anti-Markovnikov. Markovnikov. Essa regra foi proposta por um cara chamado de Karash. Beleza? E aí o que ele falou pra gente? Bom, para ser anti-Markovnikov,
o hidrogênio agora passa a entrar no carbono menos hidrogenado, mas tem uma condição específica. Vamos lá. Na presença de peróxido e de HBr, essa reação ela só acontece com HBr, não acontece com HCl, não acontece com a água, só acontece com HBr e com peróxido. Então, na presença de peróxido e HBr, o hidrogênio passa a entrar preferencialmente no carbono menos hidrogenado. Hidrogenado. Tá, como assim, Alan? Eu vou pegar essa mesma reação que está aqui, só que eu vou trocar HCl por HBr e eu vou colocar peróxido em cima da seta. Então vamos botar assim, ó. CH3, CH, vou botar uma dupla, CH2, agora mais HBr, e olha o que eu vou fazer, meu povo. Eu vou escrever para vocês, em cima da seta, peróxido. Então, se tem peróxido e tem HBr, a regra é anti-Markov-Nikov. Ou seja, o hidrogênio passa a entrar no carbono menos hidrogenado da dupla e o bromo automaticamente entra no outro. Então, o produto dessa reação vai ser CH3. Aqui eu vou ter um CH. Ó, nesse CH agora está entrando o hidrogênio, então vira um CH2. A ligação vai ser uma ligação simples, na ponta vai ser um CH2 e agora vai entrar um bromo ali em cima. Tudo bem, meu povo? É assim que funciona. Então, gente, atenção se você vai seguir a regra de Markov-Nikov, que é o que a gente segue, né, na maior parte dos casos, ou a regra anti-Markov-Nikov, que vai aparecer peróxido em cima da seta. Fica atento que na lista de exercícios de vocês vai ter questão relacionada a isso, vai ter questão com peróxido presente. Tudo bem? Cuidado com esse detalhe, que é um detalhe importante para nós, né, termos um bom aprendizado de reação de adição. Beleza? Bom, último tipo de reação de adição, letra D, pelo menos em cadeias abertas, hidratação. No processo de hidratação, que é quando a gente coloca água no meio, a ideia, gente, é bem semelhante. Bem semelhante. Bom, se eu chegar para vocês e colocar, por acaso, isso daqui, ligação dupla, CH2, e colocar esse camarada na presença de água, essa reação, ela geralmente, ela é catalisada por ácido, tá aqui bonitinha. E o que acontece nesse tipo de reação? Bom, nesse tipo de reação, eu sempre sugiro a vocês que vocês peguem a água e abram a água desse jeito. Como assim? Abram a água em H e OH. Fica mais fácil de vocês enxergarem as coisas. Quando você quebrar a ligação, você vai mandar o hidrogênio para um dos carbonos e a hidroxila para o outro. Sendo assim, o produto dessa reação vai ter que ser CH2, aqui CH2, aqui vai entrar um OH, a ligação que era dupla vira uma ligação simples e aqui vira CH3. CH3. Então a gente forma um álcool quando a gente faz uma hidratação dessa ligação dupla. Alan, aqui vai ter o lance de seguir a regra de Markov-Nikov? Com certeza. Ó, se eu chegar para vocês e colocar, por exemplo, isso daqui, ó, a gente precisa seguir a regra de Markov-Nikov. Botar a adição de água aqui na presença de H+, o que vai acontecer é que vamos abrir a água em H e OH, e aí a gente vai ter o seguinte, ó, quebrei a ligação π,
repara, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Aqui é um CH2, aqui é um CH. Então, o hidrogênio preferencialmente entra aqui e a hidroxila vai acabar entrando aqui. E aí o nosso produto da reação vai ter que ser esse cara daqui, ó, o OH entrando desse lado. O H que entrar aqui, a gente não precisa escrever. Tudo bem? Galera, é assim que funcionam as nossas reações de adição, pelo menos em cadeias abertas. Tudo bem? Faz o seguinte, tira um print desse quadro e vamos falar de cadeia fechada aqui, que é bem parecido, galera. É bem parecido e as regras que eu coloquei aqui continuam sendo seguidas nas cadeias fechadas, tá? Vamos lá, apaguei desse lado e agora partimos para a nossa reação de adição em cadeias fechadas. Vamos nessa. A ideia é muito semelhante, muito semelhante. Vamos lá. Então, o número 1 foi cadeia aberta. Número 2, vamos partir para as nossas cadeias fechadas. Número 2, em cadeia fechada. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente tem uma cadeia fechada, para reações de adição, eu vou dizer para vocês que ocorrem somente em cadeias com 3 ou 4 carbonos. Professor, como assim só ocorre em cadeia com 3 ou 4 carbonos? Quando uma cadeia é uma cadeia fechada e ela tem 3 ou 4 carbonos, ela tem uma tensão existente ali dentro pelo pequeno grau em termos de ângulo de ligação que existe lá dentro. Como o grau ele é muito pequenininho, a molécula fica tensionada e essa tensão é chamada de tensão de Bayer. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é o seguinte, preste atenção na parada. Quando a gente pega uma cadeia fechada, por exemplo, vou botar aqui de modo genérico para vocês. Quando a gente pega uma cadeia fechada, olha aqui, e a gente vai fazer uma reação de adição, vou botar aqui, ó, mais X2. O que vai acontecer? Se a minha cadeia ela é uma cadeia fechada, quando a gente quebra essa cadeia e abre essa cadeia, ela vai ter aqueles 2x sendo colocados nas extremidades. Então, quando a gente faz a quebra, aqui não tem jeito. Como a cadeia é tensionada, eu posso quebrar a ligação sigma. Então, quando eu quebro a ligação sigma, esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. E assim, a cadeia que era fechada, puf, ela abre. E aí, a gente vai ter aquele x entrando nas extremidades daquela cadeia. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, olha lá, a gente vai ter aqui um x entrando aqui e o outro x entrando aqui. Então, entra sempre nas extremidades, fiquem ligados nisso. Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e colocar uma reação de hidrogenação nesse ciclo alcano, reação de hidrogenação dele, o que vai acontecer? Quebra a ligação π, manda um hidrogênio para cá, manda um hidrogênio para cá. Essa cadeia, que era uma cadeia aberta, que era uma cadeia fechada, agora vira uma cadeia aberta. Então ela era uma cadeia fechada, ela abre, entra os hidrogênios, na fórmula embaixo a gente não precisa representar nada. Show de bola? Só os carbonos, no zigue-zague. Tá? Agora, se eu chegar para vocês e colocar, por exemplo, isso daqui, 4 carbonos, mais um halogênio, mais Cl2, o que vai acontecer? Quebra a ligação aqui, vou mandar um cloro para cá, vou mandar um cloro para cá, e assim a gente vai poder abrir a minha cadeia. 1, 2, 3, 4 carbonos, eram 4 carbonos, mas agora a cadeia fica aberta, e vai entrar um cloro em cada extremidade dessa cadeia.
Beleza? Então, é assim que a gente vai ter as reações de adição em cadeias fechadas. Só queria que vocês ficassem atentos nessa parte aqui, ó, de adição de somente, né, ocorrendo somente em cadeias com 3 ou 4 carbonos, porque são cadeias que são tensionadas. Essa tensão é chamada de tensão de Bayer. Beleza? Bom, queria que vocês tirassem um print de novo desse quadro. Ah, professor, tu não vai escrever do outro lado? Não, porque eu quero usar o quadro todo agora. Quero usar o quadro todo agora. Beleza? Foi? Ah, olha só, o Leonardo botou. Tem reação de adição em aromático? Tem. Vou aproveitar a pergunta do Léo e vou botar aqui nesse cantinho, ó. Tem sim, tem sim. Mas aí é a mesma ideia. É a mesma ideia. Por exemplo, ó, se eu chegar para vocês e colocar isso daqui. Ó, Léo, não é fácil fazer adição em aromático não, tá? Não é fácil fazer adição em aromático. Porque o aromático, ele é bem estável. É difícil fazer reação de adição com ele. Mas tá tudo bem, né? Vamos tentar aqui. Se eu chegar para vocês e colocar um anel aromático aqui, ó, o anel aromático tem as ligações distribuídas desse jeito. Claro, eu não vou abrir a cadeia aqui, mas eu posso quebrar essas insaturações. Por exemplo, se eu colocar aqui para vocês 3 mol de H2, o que vai acontecer aqui? Ué, 3 mol de H2, um desses hidrogênios vai entrar aqui e aqui, o outro hidrogênio vai entrar aqui e aqui, e o outro hidrogênio vai entrar aqui e aqui. E aquela ligação que era aromática, aquela cadeia que era aromática, agora vira uma cadeia que não é aromática. Entrou um hidrogênio em cada uma daquelas ligações duplas. Beleza? Então pode sim, com certeza. Show? Bom, tira um print aqui que eu quero apagar o quadro todo. E eu quero falar de reação de adição em carbonila. E a nossa última reação, talvez a reação que envolva mais etapas aqui. Vamos nessa. Ó, último caso pra gente, reação de adição em carbonila. Vem comigo. Olha só. Último caso. Caso de número 3. Reação de adição em carbonila. Eu vou fazer com vocês uma reação em especial, que é uma reação chamada de reação de Grignard, ou o jeito certo de falar, reação de Grignard. Reação de Grignard. Essa reação ela nunca apareceu no Enem, mas eu acho que ela tem grande potencial de aparecer. Para que você saiba como monta a reação de Grignard, você precisa conhecer o que vem a ser o reagente de Grignard. Reagente de Grignard. O reagente de Grignard, ele vai ter um radical, metil, etil, propil, butil. Ele vai ter o magnésio e ele vai ter um halogênio que eu vou chamar de X. Beleza? É um radical, magnésio e um halogênio. Tá? Essas reações, elas acontecem na carbonila. Por exemplo, se eu chegar para vocês e colocar o seguinte, CH3, C, dupla O, que é a nossa carbonila, e eu vou colocar aqui para vocês um H. Tá? Peguei esse aldeído, como ele tem carbonila, ele pode receber a reação de Grignard. Bom, como reagente Grignard, eu vou botar isso daqui, ó, CH3, que é o nosso radical. Vou botar para vocês o magnésio e vou botar como halogênio o cloro. Vamos lá. Essa reação, ela acontece em 2 etapas. A primeira etapa é a reação do reagente Grignard com o meu composto orgânico. A segunda etapa é uma hidrólise, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que funciona. Vamos lá, como é que funciona isso daqui, meus amores? Vamos nessa, vamos nessa. A gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Aqui a gente tem que entender o seguinte. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. O que isso significa? O oxigênio é negativo e o carbono é positivo.
Só que nessa ligação daqui, eu tenho magnésio, o magnésio é um metal e sempre os metais ficam positivos. E nesse caso, evidentemente, o meu radical fica negativo. Por que eu estou fazendo essa separação de carga? Eu estou fazendo separação de carga porque positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. E aí o que pode acontecer aqui? O negativo pode ir para o positivo e o negativo pode pegar o positivo, sendo quebrada essa ligação π ali. E aí o que vai acontecer, meus amores? Vem comigo. CH3, CH3, C. Esse C, ele tinha um H, que eu não mexi. Vou manter esse H aqui. Agora, o CH3 entrou no carbono. Percebam que antes a minha cadeia, ela tinha 2 carbonos, agora tem 3. O objetivo da reação de Grignard é aumentar a cadeia carbônica. A ligação que era dupla vira uma ligação simples. E aquele oxigênio que está lá em cima, ele se junta ao MgCl. O, MgCl. Ainda não acabou a minha reação, até porque eu produzi um composto meio esquisito. Eu falei para vocês que essa reação, ela é uma reação que ela é seguida de uma hidrólise. Como assim, Alan? Uma hidrólise. Eu pego esse cara e boto para reagir com a água. Tá, por que eu boto para reagir com a água? Quando a gente olha para a água, a gente percebe que a água ela pode facilmente ser escrita desse jeito aqui, ó. H e OH, onde o H é mais e o OH é menos. Lembra que o oxigênio era mais eletronegativo do que o carbono? O que acontece aqui dentro? Bom, o positivo vai para o negativo vai para o positivo. E essa ligação ela vai ser quebrada. Tá, o que a gente vai produzir aqui? Ó? A gente vai produzir um CH3, que é esse cara que está aqui. A ligação vai ser uma ligação simples. Tenho aqui um carbono com hidrogênio. Aqui entrou um CH3. Agora vamos lá. Esse pedaço inteiro aqui de cima, ele saiu e entrou um OH no lugar dele. Opa, formei um álcool. Entrou um OH. Agora, todo esse bloco aqui de cima se ligou ao hidrogênio. Então formei o HOMgCl. Para escrever bonitinho, esse cara fica como MgOHCl. Tá aqui, é assim que funciona. E assim a gente vai ter o nosso produto gerado. Eu queria chamar a atenção de vocês de um detalhe. Repara uma coisa. Para a gente poder entender essa reação de Grignard de forma bem rápida, entenda que o radical, que é o radical do reagente Grignard, ele vai entrar sempre no carbono da carbonila. E o oxigênio da carbonila vira hidroxila. Então vamos tentar fazer uma reação rápida aqui? Uma reação rápida. Vamos lá? Ó, se eu chegar para vocês e colocar, por exemplo, essa cetona que está aqui, se eu botá-la para reagir, por exemplo, com C2H5 MgBr. O que vai acontecer se esse cara daqui ele for seguido? Eu vou até colocar da seguinte forma, ó, que vai ficar mais bonitinha a reação, ó. Vou botar assim, ó, vou botar uma seta, ó, vou botar o jeito que químicos orgânicos escrevem. Vou botar assim, ó, 1, primeira etapa, 2, segunda etapa. Primeira etapa, vou botar C2H5 MgBr e a segunda etapa, a água, para representar a primeira e a segunda etapa direto. O que você tem que saber fazer? O que você tem que saber montar? O radical do reagente Grignard entra no carbono da carbonila. E o oxigênio da carbonila vira hidroxila. Como assim? Olha o que vai acontecer. O produto da nossa reação vai entrar aqui, aquele C2H5, e o oxigênio do C+O vira hidroxila. Só isso. Então, esse grupo que é o nosso radical, ele entra no carbono da carbonila e a carbonila vira hidroxila. Tudo bem? O subproduto vai ser o MgOHBr. Então, se você quiser colocar um subproduto, MgOHBr. Fiz aqui embaixo a reação direta, sem passar pelo intermediário. Saí do reagente,
formei o produto e ponto final. Tudo bem? Ó, sugiro real que vocês pratiquem essa reação daqui. Eu acho que essa reação ela tá super na iminência de aparecer para vocês em algum momento, dentro da prova do Enem, sobretudo. Tá bom? Beleza? Tira um print aí. Tira um printzão. Beleza, meu povo? E é isso. Um grande beijo no coração de todos e todas. Nos vemos semana que vem, se a paz permitir. Beijos e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.